Olá, tudo bem? Para tratar sobre Schopenhauer, na aula de hoje, a gente tem um convidado bem especial, que é o Marcelo Weber. Então, boa aula! Olá, amigos. A convite do professor Alexandre, então, nós vamos tentar falar um pouco da obra do Arthur Schopenhauer, né? É um filósofo do século XIX, alemão, e que tem como particularidade ter influenciado não só outros pensadores do campo da filosofia, né? Mas ele influenciou muitos poetas, músicos, estendendo então assim a sua influência a toda uma série de atividades intelectuais da sociedade moderna, né? É um filósofo então que tem um certo sentido prático, porque ele está pensando a nossa vida e, como um bom filósofo e seguindo a tradição da filosofia, ele está pensando, e aqui nós vamos tentar falar de dois aspectos. Ele está pensando a felicidade, né, ou o porquê das nossas tristezas e das nossas frustrações, e também o outro questionamento que ele faz, tradicional também dentro da filosofia, desde os gregos, que é o estatuto da realidade, né? O que é a realidade e o que é a verdade, né? São dois objetivos que sempre estiveram presentes na filosofia e talvez na vida das pessoas, aquelas que se transformaram ou vieram a ser filósofos justamente porque estavam se questionando sobre o que é a realidade e o que é a felicidade, né? Bom, esse pensador, inserido no seu tempo também, ele está refletindo a partir de uma tradição ali sobre a realidade, né? Que vem desde o Descartes, né? Essa filosofia moderna que está se perguntando o que é que nós podemos aprender do mundo, né? O Descartes, vocês lembram, é o cara da dúvida metódica, né? Não, eu não conheço nada, eu não posso conhecer, né? É uma postura socrática, né? Aquela só sei que nada sei, está tudo ligado a essa mesma linha de pensamento que é duvidar disso que nós temos muitas vezes no senso comum como verdade. É, o, é, esse filósofo, então, ele vai postular que ele vai dizer na sua obra, grande obra, que é O Mundo como vontade e representação, né? Então ele vai fazer uma distinção entre dois aspectos do mundo: o mundo como vontade e o mundo como representação, né? Ele começa a obra postulando, colocando o seguinte postulado, que o mundo é minha representação. Com isso ele quer, e vai explorar isso, nós do mundo nada podemos aprender da verdade e da realidade das coisas. Tá? A realidade está encoberta e nós não temos acesso a ela. E tudo aquilo que a gente acha, que a gente sabe ou que a gente está agindo por uma certa finalidade, há algo ainda por trás disso que explicaria isso, né? Muito mais do que aquilo que nós achamos que são as razões que nos levam a agir dessa maneira, né? Então, para ele, nós não temos acesso à coisa em si, que o Kant chama de noumenon, né? A coisa em si, a gente não conhece a coisa em si, mas nós conhecemos aspectos dessa coisa, né? Nós podemos conhecer aquilo que os nossos sentidos nos representam dessa coisa. Por isso ele diz: o mundo é minha representação. Porque o que nós temos acesso é como que o desdobramento ou a metáfora quase das coisas que existem no mundo, né? Então ele vai usar o exemplo do Sol, ele vai dizer: nós não conhecemos o Sol em si, nós conhecemos um olho que vê o Sol, né?
Eu vou dar um exemplo para vocês, assim. Existe no interior de Alagoas... Não, eu vou dar um outro exemplo, depois eu volto a esse exemplo do interior de Alagoas. Eu vou dar um exemplo que é uma pintura de um chinês do século XVI, se eu não me engano. Esse aquarelista, ele desenha uma alegoria, uma alegoria que são oito cegos cercando um elefante. Ele desenha um elefante muito bonito, trabalho até... Vou tentar colar aqui. Ele desenha 8 cegos tocando um elefante. E ele pergunta para os cegos, cada cego vai dizer o que é esse elefante. Então, o cego que toca a perna do elefante diz assim: isso é um tronco de uma árvore. O que toca a trompa do elefante diz: isso aqui é uma serpente gigante. O que toca a orelha do elefante acha que aquilo lá é se eu não me engano, um pano estendido, né? Um pano grosso. E o que toca o rabo acha que aquilo lá é um camelo, né? Essa metáfora serve muito bem para ilustrar essa ideia do Schopenhauer, que nós temos percepções relativas às coisas e não o conhecimento do todo do elefante. É no conjunto de todas as percepções que nós mais ou menos nos aproximamos da realidade do elefante. É quando todos os cegos expressam, e há um cego que está em cima do elefante e diz: não, isto é ou é uma montanha móvel, ou é um animal grande. Quando eles conseguem juntar as impressões que cada um tem do elefante, que dá para nós termos uma ideia do elefante, mas não do elefante ainda em si, porque esta é a realidade que nós não temos acesso. Nós temos acesso apenas às representações que nós fazemos do mundo, né? E Schopenhauer vai, então, ele separa, então, a coisa em si, né, que é este objeto que está além do véu de Maia, do véu secreto, que nós não conseguimos conhecer ela em sua essência, né? E nós temos, então, essa única maneira que nós temos seria como que seria nós temos apenas os fenômenos, né? Que são onde essas coisas se manifestam. E é através dessas manifestações da coisa que nós vamos conhecer um pouco mais delas, ou só isso que nós temos acesso, né? Então, voltando a coisa a Alagoas, ainda agora eu lembrei, não é Alagoas, é Goiás, vou dar um outro exemplo. Em Goiás existe um grupo indígena que tem uma representação na parede de um lagarto, e esse lagarto está como que cuspindo uma estrela. Tá? Bom, se eu vou a Goiás e não entro em contato com a cultura desses índios e não sei nada daquilo ali, né? Aquilo me parece uma representação esdrúxula, né? Ou surreal, assim. Mas na observação do lagarto, convivendo com o lagarto, você aprende que esse lagarto ele luta contra a cobra por questões territoriais, sombra debaixo das pedras e tudo mais. Não, essa sombra é minha, essa toca é minha, essa é daqui. Enfim, eles brigam, são inimigos. Ele come... E na luta entre os dois, ele é mordido por essa cobra. E ele então sai correndo, mordido pela cobra, e cava um buraco e come. Ele vai até um arbusto e cava um buraco no seu pé ali, e come a raiz
desse arbusto. E ele volta a lutar, né? Quase morto, ele fica um pouco ali sob o efeito daquela picada da serpente, mas ele volta a lutar assim e até conseguir matar a serpente. Esse é um aspecto que, digamos, não é a coisa em si, mas são aspectos que a cultura e que o conhecimento vai nos trazendo, né, para que a gente aprenda mais sobre as coisas, não é? Como é esse caso. Aí a relação com a estrela é porque, para eles, o lagarto ele tem, então, a capacidade de renascer, né? E porque as estrelas são, para eles, entidades, almas e mundo dos mortos, aquele ocupa um lugar no céu, né? Então, o lagarto vomitando a estrela seria essa representação desse momento em que ele come a planta e ele, então, se salva. Bom, o mundo como representação, né, ou seja, a coisa para si, só pode ser aprendida no tempo e no espaço. Ou seja, nós aprendemos, e é no tempo e no espaço, que são duas categorias também humanas e abstrações humanas, é no tempo e no espaço que as coisas se manifestam, né, e manifestam-se segundo as suas necessidades ou as suas conformidades, umas com a lei da gravidade, enfim. É nas relações com o mundo que as coisas podem ser aprendidas, e só nessas relações. Então, nós não conhecemos o absoluto, nós conhecemos as coisas ainda sob o aspecto das suas relações, né? Que é o mundo fenomenal. Então, essa preocupação do Arthur, tanto com o Estatuto da Realidade, da Verdade, e como com a nossa felicidade, ele vai conseguir fazer uma união que eu acho genial. Ele escreve o seu livro que chama O Mundo como Vontade e como Representação. Ora, ele está colocando o mundo sob dois aspectos. Um sobre a forma cognitiva que nós temos desse mundo. E a outra sobre o aspecto da nossa realização nesse mundo, que seria, né, o mundo como desejo, né? Desculpa, o mundo como vontade. Ele percebe, ou ele vai postular, que essas representações que a gente faz do mundo, elas não são aleatórias, né? Essas representações que são como nós conhecemos, elas estão ligadas a algo por trás que é aquilo que faz com que essas representações existam para nós desta maneira. Nós dizemos que essas coisas são tais coisas, não só porque os nossos sentidos nos dão ela, mas porque há um filtro em nós que faz com que essas coisas se aproximem ou se distanciem de nós, né? Se essas coisas elas nos atraem ou elas nos repulsam, né? Se elas nos são úteis ou inúteis. Então, por trás dessas definições, por trás dessa representação, dessa maneira de expressar a coisa, há uma força única que rege e que dá essa expressão. E esta é a vontade, né? Porque a vontade, para ele, é o princípio da vida, né? Ele diz assim, falar em vontade de viver é um pleonasmo, é a mesma coisa que dizer vou subir para cima, descer para baixo, porque para ele a vontade já é a própria essência da vida. Não há a vida só se manifesta através da vontade, e tudo que está fora da vontade não tem vida, não é? Não tem, está fora do fenômeno. Quanto às representações, ele coloca que há dois estados de representação possíveis. Essas representações são um esforço, o exercício da nossa própria inteligência, né, buscando explicar o mundo, né, buscando dar conta daquilo que chamamos de conhecimento. Né? Ele está dentro dessa tradição que a gente está falando do Descartes, que é o cara da dúvida metódica. Ora, eu coloco a culpa
dessa maneira de pensar da filosofia moderna no telescópio. Né? Eu acho que o telescópio, o Galileu com o telescópio, quando vê 4 luas em Júpiter, né? E quando vê crateras na Lua, vê que a Lua não é um cristal e tudo mais, e eles acabam demolindo né, todo o pensamento da Terra no centro do universo, né, com Copérnico. E, quando o telescópio nos dá mais uma informação, além daquelas que o nosso sentido, né, como aí ele diria, né, a gente não conhece o Sol em si, nós conhecemos aspectos do Sol, a sua cor, o seu calor, né? Mas se você pega, então, essa ideia do telescópio, ora, o telescópio é um instrumento que aumentou a nossa visão de uma maneira, e o microscópio também, que nos dá uma outra dimensão da realidade, mas mesmo assim ainda é representação, é só um melhor olho, é só um melhor olho para ver o micróbio, para ver, né, o vírus, ou é o melhor olho para ver o telescópio, para ver os planetas, ou ver o universo. Então, quer dizer, ainda mesmo assim, mas esse telescópio serviu para fazer esse questionamento sobre o que é que conhecemos do mundo, não é? Afinal, não se achava isso. Bom, e para ele, então, as representações, que são o discurso que nós temos sobre o mundo, né? Esse discurso, existem 2 maneiras em nós dele acontecer. Ele tem um estado abstrato, né, que ele chama são as abstrações. Ora, e para ele o que é abstração? Abstração são os procedimentos mentais com que você extrai da coisa e diz dela algo. Por exemplo, a abstração matemática. Você tem uma expressão matemática que explica o universo. Você tem uma fórmula, né, aí da teoria da relatividade que diz, olha, isto explica o fenômeno do universo. Então, as nossas representações, quando são postuladas, escritas, elas são expressas, né? São expressões. E essas expressões são expressões abstratas. São abstrações. Você pode fazer uma abstração geométrica, você pode fazer uma abstração poética, não é? Você pode... existem diversas formas de abstrações, né? E elas, então, cada uma tem a sua linguagem. E a outra forma é a forma intuitiva. Então, nós teríamos aí as abstrações como a maneira científica de você desenvolver uma certa explicação do mundo, e você tem, né, as formas intuitivas, né, de percepção e de criar relações. E a intuição é uma forma de você se aproximar da verdade sem o uso da razão. Você pode chegar à mesma conclusão da verdade, ou da pretensa verdade, sem usar a razão. Você simplesmente diz, olha, eu acho que isso aí não vai dar certo, eu acho que isso aí vai dar cagada. Por quê? Né? Não sei, mas não é legal. Esse cara não é legal, cuidado. Mas por quê? Qual é a razão? Não sei, mas eu acho que não. Então são coisas da intuição que nos dizem, né? Nos dão informações. Bom, então, nós pegamos, bom, até agora, tentei explicar para vocês um mundo como representação, que seria a única via, né, que ele coloca como possível de nós termos acesso à verdade, e o mundo como desejo é o que agora a gente vai tentar explicar. O mundo como vontade. Nós vamos representar o mundo e nós vamos gostar ou não gostar de coisas que vão nos ser úteis ou inúteis. Mas, dependendo da nossa vontade, é que essas coisas vão nos parecer mais ou menos interessantes ou desinteressantes. Essa vontade, o Schopenhauer usa um exemplo dizendo assim, olha, que a vontade, ela é o princípio da vida, né? O princípio do movimento. Mas essa vontade, traduzida em desejo, significa como que um gigante que carrega no ombro um anão cego, né? E esse anão cego é a nossa consciência, tá? Essas vontades, aí ele vai perceber o seguinte, né? Essa ligação daí entre
os dois primeiros princípios que nós estávamos falando dele, né? O conhecer a verdade e a busca da felicidade. Ele vai perceber que nós nunca estamos contentes, que a razão das nossas tristezas, nossas frustrações, são o desejar, o querer e termos vontade ininterruptamente. Né? Hoje eu quero... Nossa, saiu o iPad 12. Nossa, esse iPad 11 meu aqui é uma porcaria. Eu quero o iPad 12, né? Eu quero... E daí eu trabalho e eu junto dinheiro para ser escravo dessa minha vontade, né? E eu preciso ser rico, eu preciso juntar mais, porque senão eu não consigo comprar o iPad 12, né? O iPhone 12 e assim a sociedade acabou engendrando a sociedade de consumo para fazer com que você tenha mais desejos e desejos e que só esses desejos é que vão te dar felicidade, vão te levar para, sabe, para o estado de parousia, né, que é o estado, esse estado perfeito e permanente de felicidade. Mas e aí ele vê que esta é a fonte das nossas frustrações e o inferno que a nossa vida se torna, né? E aí dessa maneira ele vai acabar se aproximando da filosofia budista, né, da filosofia dos iluminados do Oriente, aonde ele vai perceber, peraí, esse mundo está muito conturbado, as pessoas estão loucas correndo atrás do nada, porque já que eles alcançam aquilo e aquilo já os decepciona, então quer dizer que esse desejo é uma quimera, esse desejo é uma fumaça, ela não existe como realidade. Né? E as pessoas estão escravas, então, de uma vontade, ou seja, de um conjunto de representações produzidas pela vontade, que são representações ilusórias. Então eu me represento que aquele carro, para mim, é a coisa mais importante do negócio, porque se eu não tiver esse carro aí, os caras vão achar que eu sou um fracassado na vida, né? E assim o Schopenhauer vai tentar desenvolver, né, essa crítica à nossa a atual estado de coisas nosso, né, que é essa permanente necessidade de conquistar aquilo que não nos serve, ou que nos serve só momentaneamente. Não é? E nessa preocupação, daí o Schopenhauer vai... E esse foi o livro que eu li dele, o primeiro livro que eu li na adolescência dele. Eu li o Vontade de Amar também, mas o que mais me marcou foi o Aforismo para a Sabedoria da Vida, né? Eudemonologia ou Tratado da Vida Contente. Né? Era exatamente esse esforço de tentar fazer uma crítica a essa nossa vontade que a gente deveria controlar, deveria aprender a controlar, não ter tantos desejos, porque esses desejos só nos trazem frustrações, e se você realiza esse desejo, você tem o tédio, né? Então, quem expressa muito bem isso na poesia é o poeta segundo poeta que eu mais gosto, que chama T.S. Eliot, né? Um poeta do começo do século XX, que é fantástico, influenciou toda a poesia posterior a ele, né? Ele diz assim, em 2 versos dele, ele diz assim: desespero do amor não satisfeito. Desespero maior ainda do amor já satisfeito. Bonito, né? Desejamos, não temos, né? Gosto de Annelise. Annelise está longe, está viajando, ela está, né? E aí Schopenhauer fala essas coisas que estão longe, né? A distância diminui em tamanho, mas aumenta em presença, né? O amor é assim, a pessoa vai se distanciando, vai ficando pequenininha, mas ela aumenta a sua presença em nós, né? Então, desespero do amor não satisfeito. Nossa, eu quero abraçar a Annelise. A Annelise, né, foi para Matinhos, né, casa da avó, passar a quarentena, né, e eu fiquei aqui. Aí quando termina a quarentena, ou
a gente foge da quarentena, se encontra, né? Se abraça, se beija. Aí, frustração do amor já satisfeito. Não quero mais Annelise, não penso mais em Annelise. Tenho tédio de estar com a Annelise. Né? Graças a Deus, a Annelise foi para Maringá visitar a tia. Né? Então, essa é uma ciranda, né? Uma ciranda. Bom, nesse livro do Arthur, do Schopenhauer, que se chama Tratado da Vida Contente, Aforismas para a Sabedoria da Vida, Eudemonologia, né? Ele nos diz assim, ó, tentando entender ou tentando dar um caminho para essa nossa ciranda, para esse nosso carrossel de divertimentos que não para mais. O carrossel louco, onde nós montamos no cavalo, e esse carrossel agora travou a chave de desligamento e nós passamos a nossa vida girando em torno dos nossos desejos, sabe? Montados, né, no cavalo alucinado das nossas vontades. O Schopenhauer vai nos dizer assim, olha, vocês têm que escolher, e cedo, o quanto antes. E é a primeira frase do Vontade de Representação dele, o aforisma, diz assim, abandona a tua infância, amigo. Cresça, sabe? Abandone a tua infância. A gente vive num mundo de ilusões, nesse mundo do querer, do desejar, e a gente uma hora diz, nossa, quando a gente chegar velho, que vai entender? Ele vai dizer isso mesmo, nós vamos precisar passar pelo sofrimento, pela dor, para a gente poder tentar frear esses nossos desejos. Você não vai frear jovem, você vai errar, você vai querer mais e mais, mas vai chegar uma hora que você sofreu tanto, você vai dizer, não, peraí, não quero mais Annelise na minha vida. Ou, o que eu estou fazendo de errado? Não é? Essa é o despertar da consciência, né? Que é descobrir que você não está ali a fonte da felicidade. Né? Pelo contrário, ali está a fonte dos nossos desgostos. Né? Ele vai colocar uma coisa que eu achei fantástico. Quando eu li aquilo lá, eu amei filosofia mais ainda do que eu já gostava. Porque eu vi, nossa, ela presta, filosofia é útil. Nossa, não é só um sistema de confusões. O Schopenhauer vai nos dizer assim, existem, nesse mundo das representações, ou nesse mundo em que nós temos vontade, existem 3 maneiras da gente se realizar. Não é realizar a nossa felicidade, não. Existem 3 maneiras da gente ser. Tá? No mundo existem 3 maneiras pela qual você vai buscar ou você vai acreditar que é sendo assim que eu vou ser, ou sendo assim é que eu me realizo. Ele fala, nós somos, ou você é o que você é, ou você é o que você tem, ou você é o que você representa. São só essas 3 maneiras através das quais nós vamos existir. Né? É lógico que para ele, no final, as 3 coisas juntas é que vão ser uma combinação, né, perfeita ou ideal, né? Mas é assim, vamos tentar entender para que serve eu ser, para que serve eu ter e para que serve eu representar. Ora, eu vou vamos começar com um exemplo, tá? É assim, meus amigos ali, a gente resolve no feriado ir fazer um acampamento. Né? E o acampamento é ali no São Luís do Purunã. Né? E a gente quer ir lá no buraco do padre lá. Aí, quem que vai? Ah, vamos falar com a galera, quem que vai? Olha, putz, mas a gente não tem um carro para ir. Ah, então convida, né, o Alfredo. O Alfredo tem um carro grande que cabe todo mundo. Puta, mas o Alfredo, cara, você sabe, o Alfredo é um chato.
Pô, mas o Alfredo é que tem o carro, né? Então temos que convidar o Alfredo, né? E, bom, a gente tem que dividir os custos das coisas. Ah, mas espera aí, se a gente for dividir os custos das coisas, o Pedrinho não vai poder ir, porque o Pedrinho tá sem grana. Você sabe como é que tá a situação dele. Ah, não. Mas sem o Pedrinho não dá para ir, porque o Pedrinho é o cara mais divertido de todos, né? O Pedrinho que tem umas sacadas legais, o Pedrinho, né? Então, vamos, né? E, bom, e vamos ver quem mais. Ah, vou eu, vou você, vai Andréia, vai Andréia. Puta, Andréia é legal, né? Sim, Andréia, putz, eu gosto da Andréia. Andréia é bonita. Vai Annelise também. Eu já. Mas eu. E quem mais que vai? Olha, a Annelise convidou o Jorginho, que é aquele cara que joga na seleção de basquete, né? Ah, tudo bem, então vamos todo mundo. Tá. Aí vamos de carro até. Chega lá, então a ideia é assim, para o Schopenhauer. Ele não tem grana para ir, mas ele precisa estar no lugar. Ele é essencial porque ele é quem ele é. Ele não é o que ele tem e ele não é o que ele representa. Ele é simplesmente Pedrinho. Mas ele é o cara divertido e que extrai das coisas que estão vivendo a melhor expressão, né? Porque o Schopenhauer mesmo vai dizer assim: estamos todos diante de um fenômeno, digamos, uma montanha cai, ou um vulcão estoura, ou uma árvore cai, ou não importa, qualquer fenômeno pequeno que seja, ou um passarinho cai do ninho. Ele fala para as pessoas comuns, nós estamos em vários vendo o mesmo fenômeno, mas para as pessoas, para algumas, esse fenômeno não é nada. Esse fenômeno amanhã ela já esqueceu. Mas para o poeta, o passarinho que caiu no ninho, nossa, rende um monte. Né? Então, quer dizer, essas representações, nós somos sensíveis a elas ou não. E o Pedrinho é o cara que esse cara bem sensível nesse sentido, porque o Pedrinho é o cara que consegue extrair das coisas aquilo que está todo mundo percebendo, mas não consegue. Então ele tem as boas tiradas, tem as boas sacadas, tem a boa piada, e sem ele, o acampamento não vale nada. Por que é que Pedrinho é convidado para ir? Porque Pedrinho é quem ele é. Já o Fredo, que é um chato, ele só foi porque tinha o carro. Né? E o outro, porque a Annelise estava afim dele fazer ciúmes para mim, porque eu não jogo tão bem basquete, mas o cara é super do basquete, então ele foi convidado para fazer ciúmes para mim, né? Porque ele representa o esporte do basquete, né? Eles representam um atleta como perfeito, né? E cada um, então, ele por representar, né, alguma coisa foi convidado. Certo? Então, aí o Schopenhauer, é lógico, ele vai acabar dizendo que é uma síntese de todas as coisas, porque nós vamos acabar na nossa vida sendo representação, né, sendo jogadores de basquete, mal ou bem, nós vamos ser nós mesmos ou nós vamos ser aquilo que nós temos. Ora, só que ele diz, se você só vai através de uma dessas vias, buscando apenas ter, porque eu preciso me satisfazer e comprar meu iPad, eu não vou desenvolver em mim nenhuma genialidade. Eu vou simplesmente desenvolver essa capacidade de sofrer e daí parar de sofrer, ter tédio e sofrer novamente, né? E assim adiante. Né? E pela representação a mesma coisa, não é? Bom, gente, eu acho que eu falei bastante para vocês, eu espero que tenha sido útil e a gente volta a conversar
mas, né, talvez aí numa live, e depois eu espero muito encontrar vocês depois dessa pandemia, né, e poder olhar vocês nos olhos e matar saudades, que a gente já fez bastante coisa junto, né? Eu estou no colégio lá há 3, 4 anos, então vocês, né, não sei quais são as séries, o que é que nós já fizemos, mas a gente já teve o laboratório do livro, a gente já teve o laboratório de ideias, né? A gente teve o laboratório de brinquedos e com certeza eu já entrei em sala de aula de vocês, né? E eu sinto saudades desse tempo aí, tá bom? Muito obrigado, fiquem bem, saúde, e cuidado com as representações, com os desejos, sabe? Desejem menos para ter mais e darem valor àquilo que vocês já têm, não é? A pandemia também está nos ensinando bastante a dar valor àquilo que a gente já teve, não é? Então, um beijo grande para vocês.